Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam fazendo todas as atividades aí, tá? Que estejam entendendo, compreendendo, pelo menos. Fiz esse vídeo para falar um pouquinho sobre o nosso segundo bimestre, que vai ser sobre a diversidade da vida e, nesse primeiro momento, a biologia das plantas, tá? Então, nós vamos ver três habilidades nessa estrutura que eu montei aqui para vocês, tá? Primeiro, reconhecer e comparar diferentes grupos vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas, identificar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintas, associar as características morfofuncionais dos grandes grupos de seres vivos aos diferentes habitats. Nós vamos começar então aqui com a introdução, né? Falando sobre a importância das plantas, né? Nem sempre nos damos conta de que as plantas fazem do nosso cotidiano, fazem parte do nosso cotidiano, desculpa. Embora presentes nos ambientes, muitas vezes elas não são percebidas. No entanto, é possível notar a diferença entre os ambientes com e sem plantas. Então, qual que é o papel das plantas nos ambientes? Vocês sabem que a planta, ela faz a fotossíntese e ela produz o oxigênio. São essenciais para nós, né, gente? Se não existisse planta aqui, a gente não estaria aqui, porque nós somos seres que precisam do oxigênio para respirar, tá? Então, elas são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Delas tiramos o nosso alimento, a madeira para a fabricação dos móveis, a essência para a fabricação de remédios e também usamos como ornamentos, ou seja, para enfeitar. Um lugar que tem planta é muito mais agradável, né? O ar, né, é muito mais agradável do que o local que não tem planta, tá? Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Muitas vezes, como eu disse lá, a gente passa despercebido por uma planta, a gente nem imagina como ela está se reproduzindo, né? E todas elas pertencem ao reino plantae, ou seja, são seres que apresentam a capacidade de realizar um processo chamado fotossíntese. As partes de uma planta são raiz, caule, folhas e frutos. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, tá? Depois vocês vão ler com atenção que as plantas possuem as raízes, que é por onde elas se alimentam, o caule, né, que mantém aí elas em pé. As folhas são os pulmões, né, é onde acontece a fotossíntese. E algumas plantas vão apresentar flores e frutos, tá? Não são todas aí. Então, vamos lá. Nós vamos agrupar as plantas, né, em dois grupos importantes e 4 subgrupos. Então, o reino plantar, eles vão ser divididos em 2 grupos, tá? De acordo com as características determinadas, específicas que diferenciam uma das outras, e são elas, né? Que tipo de estrutura que vai diferenciar esses 2 grupos? São as estruturas produtoras de gametas. Então, nós vamos dividir aí as plantas em criptógamas e fanerógamas, tá? Vamos ver o que significa, então, uma planta criptógama e uma planta fanerógama. Vamos lá. As plantas criptógamas, né? Elas apresentam como principal característica o gameta pouco visível, o sistema reprodutor pouco visível. Cripto significa escondido, né? E gamai corresponde a gameta. Então, gametas escondido. A gente não consegue visualizar assim a olho nu, tá? Quem são essas plantas? As samambaias, as avencas, as hepáticas e os musgos. Mas espera aí, quem são? Que grupo, que subgrupo corresponde a essas plantas? As briófitas e as pteridófitas. Quem são as briófitas? As briófitas são os vegetais que não têm vasos especializados para a condução da seiva. São plantas de tamanho muito pequeno. Logo eu já vou mostrar a imagem para vocês. E as pteridófitas já são vegetais que possuem vasos para o transporte de seiva.
São plantas um pouquinho maiores, de tamanho maior, e também chamadas de plantas vasculares, porque elas apresentam vasos. São também chamadas de traqueófitas. Lembra de traqueia, um tubo, né? Por onde passa aí alguma substância, tá? Então, o que difere a briófita de uma pteridófita é a presença dos vasos condutores. Você vai observar nas atividades que eu postei aí para vocês que as briófitas, elas vão estar mais próximas da água, tá? Porque elas não apresentam esses vasos. Então, como que a água passa de célula para célula? Então, ela não pode ser muito grande, né? Porque imagine uma briófita grande até a água chegar no topo, já morreu, né, gente? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei algumas fotos de briófitas, né? O briófita, a primeira coisa que você lembra é o musgo. Esse tapetão verde aqui, ó. Aqui é um musgo em reprodução, que a gente vai ver na próxima aula. Aqui é uma hepática e aqui é um antóceros, tá? Muito mais simples para nós visualizar aqui o musgo. Tudo bem em relação a criptógamas? Briófitas e pteridófitas apresentam gametas escondidos, tá? Agora a gente vai aqui, ó, uma pteridófita, tá? Uma imagem, uma samambaia e aqui uma venca. Acredito que todos já tenham visto aí uma planta dessa, tá? Seja no quintal, seja numa cachoeira, seja na área da avó, na garagem do tio, tá? Sempre alguém vai ter uma plantinha dessa aí. Essas são as pteridófitas. Observem que elas não estão mais próximas da água, né? Como as briófitas. Está vendo que elas vão apresentar aí uma estrutura diferente das briófitas? Elas estão saindo já do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? Aqui nós temos as fanerógamas. Fânero significa visível, então gametas visíveis são as plantas que a gente conhece aí que apresentam sementes, as espermatófitas. Quem são elas? As gimnospermas e as angiospermas. Olha elas aqui, ó. Gimnospermas são os vegetais que não produzem fruto, embora possuam sementes. E as angiospermas, as sementes dessas plantas ficam dentro dos frutos e esses frutos são originários do desenvolvimento dos ovários das flores. Calma que a gente vai ver tudo isso daí, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que você tem que saber? Dos grupos e dos subgrupos. O que diferencia, né, uma da outra, que é a presença visível dos gametas e aquelas que você não consegue enxergar. Então, criptógamas, pouco visíveis, e fanerógamas, bastante visíveis. Criptógamas, briófitas e pteridófitas, fanerógamas, gimnospermas e angiospermas, tá? Agora nós vamos... Aí eu coloquei para vocês alguns exemplares, né? Algumas imagens de gimnospermas, né? Ó, as araucárias, os pinheiros, as cicas. Olha essa daqui que bonitinha aqui do seu lado, ó. No cantinho pequenininho aqui, ó. Essa arvorezinha geralmente tem muito em frente de prédios, né? De condomínios, né? Porque elas embelezam, né, gente? Mas é uma gimnosperma. Aqui, olha, tá vendo a semente dela? Ela parece um cone, né? Ó, tá vendo o abacaxizinho aqui? É uma semente, também chamada de estróbilos, e muitas vezes pode ser que venha como coníferas. Gimnospermas também recebem o nome de coníferas, tá? Porque elas apresentam essa semente aqui, esse estróbilo em forma de cone. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nomes dos vasos condutores e o transporte de seiva. Seiva é alimento, substância que a planta precisa para se desenvolver. Então, os vasos condutores das plantas se chamam xilema e floema. Quem tem vaso condutor? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, o xilema é um vaso condutor que vai transportar seiva bruta. O que é a seiva bruta? É a seiva que veio da terra, que a terra está fornecendo, que a natureza está fornecendo, que é a água e os sais minerais. Ou alguma coisa que você jogou ali para adubar aquela planta, tá? Então, ela vem da
o xilema, da raiz para a folha. O floema é um vaso condutor que vai transportar seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? É aquilo que foi produzido durante a fotossíntese. A glicose, que é o açúcar, que é o alimento da planta. Então, da folha para a raiz, tá? Xilema, da raiz para a folha, transporta seiva bruta. Floema, da folha para a raiz, transporta seiva elaborada. Desculpa aí, gente. Aqui você tem a árvore filogenética, olha que bonitinho, ó. Você tem os galhos da árvore representados aí em azul, tá? Você tem o ancestralzinho, que deu origem a todos esses exemplares que você tem no ápice da sua árvore, tá? O primeiro exemplar que surge depois do ancestral são as algas. Vejam que as algas não pertencem ao reino vegetal, ao reino plantae, ela pertence ao reino protista. Ah, mas espera aí, ela faz fotossíntese, mas alguma coisa na estrutura dela, no DNA dela, tá? Ela vai ter diferente das plantas, por isso que ela não foi agrupada dentro do reino plantae. Estão vendo o número 1 aqui? Esse número 1 é a primeira evolução desse ancestral. Ó, o que aconteceu, né? O aparecimento de embriões protegidos. Então, dessa evolução surgem as briófitas, que são os musgos, que você já sabe que são aquelas tapetinho verde. A segunda evolução da planta são os vasos condutores de seiva. Então, quem são? Quem surge? As pteridófitas, tá? A terceira evolução, semente e grão de pólen. Surge quem? A gimnosperma. A quarta evolução, flores e frutos. Então, vamos entender aqui. Quem vai ter embriões protegidos? Todas essas espécies aqui em cima. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As algas não têm, tá? Quem vai ter vasos condutores? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas e algas não têm. Quem vai ter semente e grão de pólen? Gimnosperma e angiosperma. Quem vai ter flores e frutos? Angiospermas. Então, quem são mais próximos aparentemente, morfologicamente aí? A gimnosperma, e as angiospermas, ó, portanto, elas estão vendo que elas saem até do mesmo galinho aqui, ó, vocês conseguem observar, tá? Gente, tudo bem até aqui? Tô falando um pouco rápido porque eu não quero que o vídeo seja muito extenso, tá? Aí vocês vão estar recebendo, além do vídeo, esse material em anexo, que é um texto de apoio chamado As Características e a Evolução das Plantas. O que vocês vão fazer com esse texto? Ó, comandinho aqui, faça a leitura do texto, utilize a técnica do grifo e pesquise as seguintes palavras. Pesquisar e entender o que significa. Alternância de gerações, células diploides e células haploides. Quando que você vai me entregar essa pesquisa? Hoje, tá? Aí a gente vai combinar um horário, vamos lá. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade vai estar na sua apostila, na página 47. E já que você vai pegar a sua apostila, você vai ver se você fez a reflexão daquele vídeo que eu mandei no finalzinho de maio. Caso você não tenha feito, você vai me enviar por e-mail, tá? Eu estou aceitando. Então, você vai lá fazer aquela vídeo, depois você vem para essa tela aqui e para a sua apostila nessas imagens. Você vai ver que vai ter várias plantinhas e você vai fazer o reconhecimento do reino vegetal. Ó, o que você sabe sobre o reino vegetal? Observe as imagens e faça o diálogo aí comigo ou no plantão Zoom ou com um colega, tá? Lá na página 47, você tem 4 questões para refletir sobre as imagens da página 46, ok? Gente, questões simples. Quando que é a entrega dessa atividade? Dia 17. Olha o horário que eu coloquei para vocês, ó, até 16h30, tá? Porque eu sei que vai ficar meio puxadinho.
Segunda atividade, ó, ainda segunda atividade, você vai analisar esse mapinha aqui, essa árvore filogenética. Lá na página 47, você vai completar esse infográfico aqui, tá? Com as características e com o nome da planta. E vai responder essas questões no caderno de biologia. O que você vai fazer? Bater foto de tudo isso e anexar onde? No Classroom. Que dia? 17/6. Que horário? Se você conseguir fazer até meio de meio, ok. Senão, você pode entregar até às 16h30 do dia de hoje, tá, gente? Não perca a hora, tá bom? Vamos para a nossa terceira atividade, um quadro comparativo. Agora vocês vão me xingar, mas tudo bem. Eu amo quadro comparativo porque as informações ficam todas contidas ali. É só você bater o olho e estudar, tá? Estou mandando para vocês um modelinho de quadro comparativo. Você vai preencher em relação àquilo que a gente estudou sobre as algas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, exemplos, o tamanho, o habitat, as características vegetativas, forma e presença de estrutura, como caule, raiz e folha. Você vai pesquisar, ver se as plantas apresentam essas estruturas, que tipo de reprodução que elas têm, se elas são reprodução assexuada ou sexuada, tá? E a importância econômica, se elas são utilizadas para alimentação, na indústria, no comércio, tudo bem? Logo após, você tem 3 questões para responder, tá? 1, 2, 3 questões, mas a data da entrega dessa terceira atividade, que é o quadro comparativo e essas 3 questões, é dia 19/6, sexta-feira. Até que hora? 4h30. Tudo bem, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem lá no Classroom, no Zoom, tá? Que eu vou estar lá. Me chamem no WhatsApp, me mandem e-mail que eu vou estar aguardando vocês, tá bom? Um beijão aí, fiquem bem, fiquem com Deus, tá bom? Até mais.